Sejam bem-vindos ao Acordei Quero Viajar. Eu sou a Camila Castanheira, fundadora do Acordei Quero Viajar e da agência de viagens e especialista em Egito, Acordei Expedições. Hoje eu acordei literalmente num lugar muito especial aqui no Egito, pouquíssimo visitado. Estou em Tel El Amarna, que é a antiga cidade de Akhenaton, um dos principais faraós do Egito. Eu nunca vi nada igual aqui no Egito. Camila, aonde você está? Eu estou na tumba que era da família de Akhenaton. Imagina, viajantes, esse lugar fica no fim do mundo. Mais ou menos 350 quilômetros do Cairo, né? Para chegar aqui, até aqui, do Cairo até aqui, dá mais ou menos umas 4 horas e meia. E hoje eu vou contar um pouco para vocês sobre essa parte do Egito Antigo que foi tão especial e mudou, né, muita coisa no Egito Antigo. Vejam que especial, vou explicar para vocês um pouquinho sobre essa questão, né? Porque o faraó Akhenaton foi tão importante, né? Muitos falam que ele foi um faraó monoteísta, que ele era diferente, mas gente, não é essa a interpretação. Na verdade, o Egito sempre teve vários deuses locais, principalmente, e deuses que eram, né, cultuados por todo o Egito Antigo. E naquela época, quando Akhenaton existia, né, ele era o rei, ele quis mudar o culto de um deus principal, que na época era de Amun-Ra, que é Amon, né, e ele quis mudar para Aton. Mas, porém, contudo, entretanto, todos os outros deuses continuaram, né, a serem exaltados, cultuados. Eles não pararam de venerar esses outros deuses. Por isso que a gente não pode dizer que ele era monoteísta, porque o que mudou foi o culto a um deus. Quando Amenófis IV, né, no caso, fez essa transformação, ele mudou o nome dele, que era Amenófis IV, ele mudou para Akhenaton, né? Akhenaton mudou. Ele mudou também a capital, né? O centro religioso, que na antiguidade, quando ele vivia, era Tebas, e ele construiu esse lugar aqui, Amarna. Foi aqui que ele construiu Akhetaton, que aqui eles falam Akhetaton, né? Que seria a nova capital, né, do Império. E querem uma quebra de paradigma que aconteceu nessa época e que foi super importante também? Vamos pensar no Nilo, vai. Tudo que tá do lado oriental do Nilo é vida, são os templos divinos, não tinha nenhuma tumba. E tudo que está do lado ocidental, que é onde o sol morre, era onde estavam as tumbas, as pirâmides. Quando Akhenaton construiu essa capital, ele também mudou isso, gente. Eu estou aqui na tumba da família dele, que fica do lado oriental. Então imagina, mais uma crença, né, da época, algo que foi quebrado e mudado. E uma coisa muito interessante é que dentro das tumbas a gente tem várias salas de oferendas, ó. Aqui nós temos uma cena de oferendas que não tá tão bonita assim, mas olha aqui, ó, Aton, tá vendo? Quando a gente vê isso aqui, é a referência. Alguns estudos indicam que Akhenaton fez essa transformação toda, gente, foi por pura política. Por quê? Porque os sacerdotes de Amun-Ra
tinham muito poder naquela época. E ele não queria isso. Ele queria que ele fosse, né, o centro e tivesse o controle. Então, em muitos lugares, quando a gente vê nas representações artísticas, né, que foi uma outra parte que mudou também assim muito, ele se coloca como a comunicação entre o Deus, né, e as pessoas aqui na Terra. A arte é outra coisa que mudou durante o reinado de Akhenaton drasticamente, né? Por quê? Porque antes eles faziam tudo com muita perfeição, tinha, sabe, uma certa rigidez nas estruturas. E depois que ele entra, tem um certo realismo nas coisas, porque ele faz uma barriguinha, sabe? Faz uma outra coisinha aqui assim, para mostrar mais a proximidade. E uma coisa interessante é... como que eles faziam, né, isso nas paredes antigamente? Eles primeiro passavam uma argamassa para poder fazer os desenhos e pintar, porque caso eles errassem, era muito mais fácil eles apagarem e começar de novo. Ah, ele pediu para eu fechar, ó. Gente, vou fechar a tumba, olha isso. Infelizmente, as pinturas internas, né, as artes internas da tumba, elas não estão muito conservadas, né, só tem alguns detalhezinhos que a gente pode ver, mas o círculo solar, né, que representa Aton, deu pra ver, e esse é um tipo de coisa que a gente vê nitidamente durante a época de Akhenaton, né, e é impressionante, Pra vocês terem uma ideia, essa cidade aqui, ela foi construída de uma maneira muito rápida, porque Akhenaton, naquela época, ele desenvolveu uma nova maneira de construção. Era tipo um bloco novo que ele construiu, e depois isso, os outros faraós também utilizavam esse bloco, mas que dava muita agilidade nas construções. Então foi construída, acho que em 4 anos, mais ou menos isso. Isso para aquela época, uma cidade, imagina, uma cidade entre 100 mil habitantes, era muita coisa, gente. E mais um detalhe, essa cidade, ela foi criada do zero nesse aspecto. Já tinham pessoas que viviam aqui, inclusive tem até um outro sítio arqueológico com tumbas mais antigas do que o período aqui de Akhenaton, que a gente tá falando mais ou menos o que, Ahmed? 1358? 1350 antes de Cristo, mais ou menos. Imagina, tem tumbas do outro lado mais antigas, mais antigo, 2500, mais antigo. Bem mais antigo. Olha, eu não sei você, Ahmed, mas eu tô me sentindo uma Indiana Jones. Inclusive, eu tô tudo suja de entrar lá na tumba, gente. E olha isso, essa paisagem, ó. A gente tá aqui no carro, é só montanha, gente, é só montanha. Inclusive, né, dizem que Akhenaton escolheu esse lugar aqui por conta de um sonho que ele teve, mas estando aqui é muito parecido com Luxor. É uma região montanhosa. Nunca acharam nada aqui, né, Ahmed? Nunca, não foi encontrado nada dentro da cidade, porque a cidade foi abandonada para sempre após a morte de Akhenaton. E também nunca acharam então, múmia nenhuma, né? Foram deixar a cidade, porque obrigaram o próximo rei, que era o filho dele, o Tutankhamon, para voltar mais uma vez à cidade de Luxor para governar do lado. Então, de lá ele voltou para Tebas. Tebas. Quase destruíram toda a cidade. Sobrou muita coisa mostrando essa época, essa linda cidade durante a época de Akhenaton. Vendo lá no fundão o verde, que é onde tá o Rio Nilo, gente. Antigamente o Rio Nilo era mais próximo aqui, né? Como sempre, o Nilo, o rio da vida, perto de tudo que existia e existe. Isso que vocês veem aqui, ó, é uma estela
que delimitava, né, a cidade. Para vocês terem uma ideia, são 16 estelas, 14 aqui do lado oriental e mais 2 do lado ocidental. Essa estela, né, eram espalhadas pela região, né, para delimitar a cidade, o espaço da cidade, Akhetaton. É que quando a gente fala em árabe, Akhetaton. Confundi. Aqui possivelmente era uma escultura da família, né? Estão vendo, gente? Os corpos, né? O molde dos corpos já totalmente diferentes, bem mais reais do que das outras artes. A estela e aqui possivelmente também alguma outra escultura. Agora para visitar as tumbas, né, da parte norte. Eram tumba dos nobres. É uma subidinha boa. Dentro da tumba de um nobre, mas era interessante que essa aqui é a segunda sala, né? E as representações que eles faziam naquela época na tumba de um nobre, por exemplo, era só aqui na entrada. Então aqui a entrada falava de quem era a tumba. Depois, gente, era só falando de Akhenaton, de Nefertiti, que era sua esposa, né? Gente, eu não falei de Nefertiti ainda. Cenas do cotidiano, mostrando ele, o exército, como a gente pode ver ali, ó, Aton, que é o sol lá em cima. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas olha só, ali na frente, cheio de barraquinhas de escavações, gente. O negócio não para no Egito. A arqueologia em si, né, é uma coisa nova, não é uma coisa antiga. Então imagina o tanto de coisa que ainda não tem pra gente descobrir. Imagina. O Ahmed está falando assim que essa tumba que nós conhecemos, né, era de um sacerdote nobre da época e que já foram descobertas até hoje 6 dessas tumbas. Essa aqui que nós visitamos é uma das maiores dessas 6. Já encontradas aqui na parte oriental. Essas novas casas que vemos ali, essa pequena aldeia dos camponeses que moram na região, era o lugar da antiga cidade de Akhetaton, que é a cidade onde morava o Akhenaton e a família dele. E a tumba que visitamos lá na montanha era o fim da cidade. E a estrela também que vimos lá era a linha da fronteira da cidade, da antiga que cidade. Delimitava a antiga cidade de Akhetaton. Estamos falando da época moderna. Viajante, olha, tá vendo essas montanhas? Cor branca. Essa cor branca? A cor original da pedra. É a cor original do calcário. Tem vários lugares que a gente encontra esse calcário na rodovia, aqui pertinho. Então, as pirâmides do Giza eram brancas, exatamente como essas casas. Que elas eram com calcário. Exatamente. Elas são com calcário, né? Um detalhe muito importante é por que aqui chama Tel El Amarna, né? Por conta do nome da família que morava aqui na época quando ela foi encontrada, né? No século XIX, viajantes. Amarna. Então, Tel El Amarna é a colina de Amarna, família da família Amarna. É o barro do Nilo. Dá pra ver. Estamos agora no templo, gente. No templo. No lugar que era o lugar mais especial para
fazerem as oferendas, né, o culto ao deus Atom, viajantes. Imagina esse lugar aqui, 1358, 60 antes de Cristo. Tem noção disso? É enorme esse espaço. Lá no fundo a gente consegue ver, ó, as tumbas onde nós estávamos, né, na montanha. É impressionante. Infelizmente está em ruínas. Muito porque depois que o faraó morreu, desapareceu tudo. Eles destruíram tudo. Tem essa questão também que o Nilo ele vinha até aqui. Akhenaton ele governou por quanto tempo? 18 anos. Mais ou menos 18 anos. 5 anos em Luxor e depois o restante aqui, como 14, 13 anos. Aqui em Amarna. Então vocês imaginam que Amarna teve mais ou menos, Amarna não, Akhenaton, né, que é o que chamava naquela época, 14 anos. Foi a capital do Egito durante a época dele e quando ele morreu, tudo foi destruído. Tutankhamon, que foi o filho dele, né, que assumiu, tinha 9 anos de idade, gente, imagina, ele não sabia nada, muito conduzido por sacerdotes, possivelmente, que queriam voltar com o culto de Amon e retornaram a Tebas. Essa aqui era a entrada do templo. Olha a espessura das paredes. Estão vendo? Imagina a grandiosidade disso naquela época. Ai, viajantes, infelizmente só tem as ruínas do templo. Uma coisa muito legal que eu li é que Akhenaton queria que os templos eles fossem abertos justamente, né, para Atom, Sol, entrar. Então, imagino que esse templo naquela época devia ser um templo aberto. Lembrar, viajantes, a minha agência de viagens é especialista em Egito. Nós fazemos grupos de viagens, assim, quase todos os meses para cá, para a Terra dos Faraós. E nós também fazemos roteiros personalizados do jeitinho que você quiser. De norte a sul, de leste a oeste, vem conhecer o Egito com a gente. E um detalhe muito importante que o nosso guia estava explicando é que a gente não tem ruínas das cidades antigas, gente, da cidade onde o povo vivia, aonde aconteciam as coisas. E aqui nós temos as estruturas das casas que ficam aqui do lado, né, pertinho do templo também. Isso é uma das coisas que a gente não encontra no Egito. Algumas curiosidades daquela época, tá? Alguns lugares, alguns estudiosos dizem que Moisés viveu nessa mesma época aí de Akhenaton e por isso ele teria recebido inspiração para o monoteísmo. Em alguns lugares a gente vai encontrar isso. Era uma época que tinha muita corrupção e uma coisa também que eu li é que na cidade tinham-se muitas folhas de tamarindo, né? Árvores com os tamarindos. E um outro ponto importante para vocês entenderem ainda mais sobre essa questão de mudar o culto a um deus é que, imagina que naquela época a gente tinha capitais, né? Ia mudando os impérios, né? Ia mudando e as capitais também mudaram, né? Então nós tivemos 3 principais capitais. Nós tivemos, primeiramente, Mênfis, que tinha uma tríade de deuses principais, né? Depois nós tivemos Tebas, também tinha uma tríade de deuses, que são os 3 principais deuses que eram cultuados. E nós tivemos Alexandria, que também teve, né, a sua tríade de deuses. E no meio disso tudo, tivemos aqui a cidade de Akhenaton, também querendo cultuar um deus, no caso o Atom. Gente, é complexo, mas é isso. E aqui do lado de Amarna tem um lugar também muito importante para a história, que é Beni Hassan, que é um cemitério da época do Egito Antigo, gente, uma das primeiras dinastias, é isso? Sim.
Temos a mesma estrutura lá de Tel El Armania. Aqui são as ruínas de onde eles moravam. E aqui vai começar a oração, gente. Chamada para oração, são 5 por dia. E aqui desse lado era o cemitério onde eles enterravam. Esse cemitério ele funcionou no Antigo Império, no Médio Império até o Novo Império. Imagina quantas dinastias não tem isso. Vale ressaltar que aqui também é lado oriental, tá, gente? Não era pra ter tumba, mas tem. E não tem nenhuma conexão com a cidade de Akhenaton. Não tem, gente. É outra história. Olha essa vista. Rio Nilo, vida. E já foram encontradas até hoje 39 tumbas. E não só tumbas de nobres e faraós, tumbas de pessoas comuns, tá? Então a gente tá falando aqui do Império Antigo. Essas tumbas, gente, elas existem antes de Vale dos Reis. Vale dos Reis é lá no Império Novo, lá na frente. São muito mais antigas. Muitas escadas para chegar até aqui. Olha! Mas vamos na fé que estamos chegando, ó. Dinastia 12ª, o nome Nefertiti. Gente, esse lado aqui era o lado dos governadores, do outro lado eram dos plebeus, dos cidadãos comuns. Nada igual aqui no Egito. Repara que essas paredes, nós estamos dentro da tumba de um governador, tá? 12ª dinastia. Não tem relevo, é pintado direto na parede. Olha. Tem um pouquinho ainda do céu, ó, com as estrelas. Gente, muitas cenas do cotidiano. Olha aqui a vaca, gente. A vaca toda pintada com as manchinhas. Ali também. Aqui uma cena muito interessante que se repete dos dois lados, que é o dono, né, da tumba do morto, no caso, pescando não, caçando no delta do Nilo. Tá vendo? Essas plantinhas aqui simbolizam o delta do Nilo, a região do Baixo Egito, né, no caso. Temos uma outra cena aqui muito incrível. Estão vendo essas pessoas aqui com uma roupa diferente? São os asiáticos. Eles têm cabelos diferentes, barbas diferentes. Essa já é uma outra tumba, maior do que aquela em termos de espaço, tá vendo? E as pinturas aqui, ó, esse aqui só lutava, gente. Olha aqui, lutando contra o inimigo. Em algum momento acredito que vai ter a vitória, né? E aqui o lugar da estátua. O lugar da estátua. Árvore da vida. Depois desse dia longo aqui em Amarna, nossa, gente, vocês não sabem como eu tô feliz de estar aqui nesse lugar que é tão importante para o Egito Antigo,
O meu hotel fica em frente ao Nilo. Olha, estão vendo as montanhas ali? Tem uma similaridade com Luxor. Nesse quesito, surreal. O meu hotel se chama Grande Atom. E fica na cidade de Ermínia, né? Além de ser uma cidade de Ermínia, também é uma província, gente. Uma província enorme. Tipo Aswan. Aswan é uma cidade e uma província. Ermínia também, uma cidade e uma província. E bom dia, viajantes! Acordei em um lugar que fica no fim do mundo. Ashmonin foi uma antiga cidade aqui no Egito Antigo, né? Muito, muito importante. Essa cidade, ela ganhou grande importância no Egito Antigo por conta da semelhança de um deus grego junto a um deus egípcio, né? Tanto que esse lugar é chamado de Hermépolis. Hermépolis foi a capital de uma importante província do Egito Antigo e também foi centro do culto ao deus Thoth, deus do aprendizado e patrono dos escribas, representado pelo babuíno. O extenso local foi parcialmente explorado e uma expedição alemã, aqui em Hermépolis, descobriu parte do templo de Thoth, bem como restos consideráveis dos templos helenísticos e romanos. Para vocês terem uma ideia de geolocalização, hoje nós estamos explorando a parte ocidental do Rio Nilo, tá? Então né, onde o sol se põe. E esse lugar que eu estou agora, tá vendo? Cheio de colunas. Olha. Foi uma antiga basílica copta. Para vocês entenderem, esse é o nosso motorista, Saladinho. E ali na frente tá o senhor que cuida aqui do sítio arqueológico. E ele tá nos guiando até um antigo templo que tinha aqui. No meio do nada, como vocês podem ver. Esse era um antigo templo de Sete, irmão do Osíris. Aquele que tentou matar Osíris, esse mesmo, o irmão dele. E ainda tem algumas gravuras aqui, ó. Hieróglifos, né? No caso. Esse outro lado também. Olha. Esse é um lugar que eu indico você vir conhecer. Se você realmente ama o Egito Antigo, entende do Egito Antigo, porque realmente tem muita ruína e é bem complexo, sabe? A mitologia egípcia que se transforma toda hora em vários deuses, é deus da escrita, deus da sabedoria. É que lembra, ontem nós visitamos Akhetaton, a antiga cidade de Akhenaton. Então, gente, aqui tinha uma parte também da cidade, né? E as duas estelas desse lado ocidental que demarcavam o fim e o começo da cidade também ficam aqui, duas delas. Gente, olha isso, a areia cobriu toda a escada. Vamos lá! Olha, a escada tá toda coberta. Estamos chegando. Que incrível! Que incrível! E onde estamos? Estamos aqui
nas delimitações de Akhenaton. Olha a outra estela aqui, estão vendo? Falando que aqui era uma parte da cidade. As esculturas de Akhenaton e sua família. Voltamos para Akhenaton, gente. Em cima, Akhenaton e sua família. Possivelmente Nefertiti, né, as suas filhas. E lá em cima o deus Aton. Várias oferendas no meio da imagem. E os hieróglifos. E vai e volta! Olha! Estamos descendo. Tentando descer em cima das dunas. Areia. Então, viajantes, agora a gente usa a nossa imaginação para entender que tudo isso aqui era uma cidade. E o nosso último lugar aqui a visitar será a necrópole de Tunal Gebel. Aqui nessa região, né, nas aldeias, existem vários túmulos de babuínos, falcões, ibis, né, que são sempre se referindo a Deus, no caso Deus Tote também. E além do que existe um cemitério, gente, daquela cidade que nós fomos, né, Hermópolis. Lembra que tinha muitas ruínas? Além disso, aqui também tem uma tumba de um sumo sacerdote Petóstris, que eu acho que é assim que fala. Ui! Quase que eu caio. Que foi muito importante no Egito, né? E esse túmulo, ele foi descoberto em 1919 e remonta ao século IV antes de Cristo. Aqui é o templo de Pitósiris, acho que é assim que fala, o sacerdote, viajantes. Tá bem conservado e tem cor. Vejam que incrível nessa parede da entrada do templo. Aqui a gente tem, ó, pessoas muito diferentes do que a gente está acostumado a ver nos templos do Egito. São pessoas diferentes, com roupas diferentes, com barba. Estão vendo? Olha isso, cultivando a terra. Aqui, ó, nós temos pessoas fazendo o papiro, cenas do cotidiano. Aqui ele tá cozinhando. Aqui tem pão. Mas eu estou aqui nesse lugar super afastado porque tem uma história de uma moça que é muito impactante. Isadora. Isadora era uma jovem rica e muito bonita que viveu aqui em Hermépolis no século II depois de Cristo. Ela se apaixonou por um jovem soldado e eles queriam se casar, mas o pai dela era contra, né? E aí a Isadora sofreu um acidente, ela foi atravessar o Nilo, se afogou e morreu. O corpo de Isadora foi embalsamado e o pai dela construiu uma tumba muito elaborada para ela, né? E no túmulo tem um poema escrito em grego. Algum tempo depois da morte de Isadora, o túmulo tornou-se um santuário religioso, né? E os restos mumificados de Isadora ainda estão, né, aqui, existem e estão cobertos por um vidro no mausoléu. A Isadora morreu, né, em 120 antes de Cristo, né? E essa tumba aqui ela foi escavada por Sami Gabra em 1935. E para finalizar a nossa viagem aqui a Marna, agora nós vamos conhecer o cemitério dos babuínos, um dos lugares mais intrigantes que eu já visitei aqui no Egito. E essas passagens subterrâneas eram um tipo de uma necrópole mesmo para enterrar, né? Como vocês podem ver, aqui nós temos um esqueleto de um babuíno,
E eles eram, né, considerados deuses, eles eram referência ao deus Thoth, que é o deus da sabedoria. É importante dizer que esse lugar, ele não foi completamente escavado ainda. Então, possivelmente tem muita coisa para descobrir. Possivelmente não, né? Certamente. Espero que vocês tenham gostado da nossa experiência aqui no Egito. Foi um super prazer dividir tudo isso com vocês. Já sabem, né? Se quiserem vir para a Terra dos Faraós, fala comigo, fala para mim, com a minha equipe, que vai ser um super prazer realizar o seu sonho. Nós somos especialistas no destino, fazemos grupos de viagem e também roteiros personalizados. Um beijo para você e até a próxima!